Galera, tô aqui com a Malu, essa confeiteira fantástica que vai ensinar vocês a fazer um panetone do zero, recheado. E coberto ainda. Vocês não estão entendendo como que fica, é simples de fazer, acho que todo mundo vai conseguir fazer. Sim, com todos os ingredientes que vocês encontram por aí, ou até já tem em casa, né, eu acho. Melhor ainda. Então com vocês, panetone recheado e com cobertura. Vambora, vamos cozinhar. Olha só, todos os ingredientes estão na descrição do vídeo para vocês acompanharem, sem segredo. A gente começa então com farinha de trigo. Eu vou te passando e eu vou deixar você cuidar da sua receita. Tá bom, então primeiro farinha de trigo, a que você tiver em casa. Não precisa ser nenhuma farinha especial, assim. Tá. Porque é um panetone para todo mundo fazer em casa, né? Então Show. ninguém quer sair correndo atrás de ingrediente que não tem. Perfeito. Açúcar refinado, todos os ingredientes secos e o fermento biológico, que é o fermentinho de pão, aquele que a gente encontra no mercado. Não é o fermento de bolo. Tá. É o fermento de pão. Então colocamos aqui. Vai bem pouquinho, né? Acho que já tem um segredo. É bem pouquinho, é só para auxiliar esse panetone para crescer mesmo. Perfeito. Então a gente já vai ligar aqui no mínimo a batedeira. Acho uma informação importante para falar para eles. Tem que ser com esse batedor aqui, tá, gente? É o batedor de gancho. Vem Certo. sempre junto da batedeira. Agora, uma dúvida que normalmente a galera vai ter. Tem gente que não tem uma batedeira. Essa, pelo que eu tô vendo, não é uma massa muito hidratada. Dá pra fazer na mão? Dá pra fazer na mão. Ela é uma massa mais hidratada de gordura, né? Não de água. Tá. Então, se quiser sovar na mão, pode sovar. Aí é só passar um pouquinho de óleo na bancada. Tá. Não com farinha. Passa um pouquinho de óleo na bancada pra fazer a sova. Perfeito. Vamos bater aqui devagarzinho, né? E agora a gente começa a pôr os ingredientes gordurosos e os líquidos. Então o leite primeiro é um atrás do outro, viu, gente? Não tem segredo nenhum. Aqui a gente tem uma mistura de gemas. Isso. Aqui a gente tem só as gemas e junto dessa gema eu já coloquei um pouquinho de óleo de laranja, mas Tá. que a gente vai usar também as raspas da laranja. Então, se vocês não encontrarem o óleo da laranja, só a raspinha da laranja serve. Aqui eu vou desligar só pra não espirrar esse ovo pra tudo quanto é lado, né? Tá. No ângulo que eu tô. Então, aqui a gente vai colocar as gemas com um olhinho de laranja. Tá. E nessa hora também, se o pessoal quiser colocar a essência de baunilha ou uma essência, até a própria essência do panetone, quem não quer colocar a raspa da laranja, Tá. pode usar também. É nesse momento junto com as gemas. Perfeito. Então aqui agora a gente começa a colocar o óleo vegetal. óleo. A gente tá usando de girassol, mas pode ser óleo de soja, de milho, o que vocês tiverem em casa. Eu prefiro de girassol porque ele tem um aroma um pouquinho mais fraquinho, né? Substituir por manteiga, não. Não é uma possibilidade. Não, aqui é importante a gente colocar o óleo vegetal porque ele vai dar mais umidade para essa massa e a receita fica um pouco mais acessível também. Então, se não tem ali uma manteiguinha, mas também tem um óleo. Não, perfeito. Gente, assim, ó, qual que é a ideia desse panetone? Tem um panetone, que é o que eu tava conversando, quando eu convidei a Malu, a gente falou, nossa, mas panetone... 72 horas, porque é realmente o processo mais legal do mundo, é esse que leva muito tempo, enfim, é um pouquinho mais difícil de fazer. Sim. Porém, nessa época do ano, tá todo mundo na maior correria, quer fazer um negócio gostoso, e essa receita fica perfeita. Ela fermenta Mais simples. rápido, assa rápido, então dá pra fazer em uma manhã, assim. Animal. Aí agora a gente vai adicionar a nossa manteiga. Pode ser manteiga sem sal ou com sal, a que vocês tiverem em casa. O importante é que ela esteja nessa textura aqui, tá? A texturinha de pomada. Não vou falar temperatura ambiente porque aqui em Floripa tá muito quente, então vai derreter a manteiga. Mas Tira um pouquinho da geladeira quando você conseguir mexer direitinho nela. bem cremosinha. Bem cremosa. Se a gente colocar a manteiga gelada aqui, ela não vai se misturar na massa. Ela vai ficar rodando na batedeira e não vai se misturar. Beleza. Tá? Então eu vou desligar pra colocar e vamos já colocar aqui junto com a nossa massinha. Vambora. Então aqui agora a gente vai aumentar um pouquinho a velocidade da batedeira e a gente vai deixar ela uns 10 minutinhos sovando, que é o tempo que se eu for fazer na mão. Eu vou sovar ali 10 minutinhos. Não precisa bater na massa nem nada. É só ali, sova com calma. Com calma. Pra não cansar
amassar. Tá, deixa ela bem uniforme. E nessa ordem mesmo. Tá. Eu gosto até antes de jogar na bancada pra sova, fazer o processo todo num bowl, né, numa tigelinha. Então não tem perigo de líquido vazar pra lugar nenhum. Então Animal. faz dentro, mistura e depois quando ela tá homogênea joga na bancada. Perfeito. Bom, eu vou dar uma dica pro pessoal, porque dependendo da farinha que a gente usa, às vezes ela vem mais seca, mais úmida. E massa, como qualquer outra massa de pão ou de pão doce, a gente vai sentindo na textura, né? Tá. Então aqui eu consigo ver que ela precisa de um pouquinho mais de líquido, porque ela tá muito rígida no ganchinho da batedeira, ou até se ficar muito difícil na hora da sova, sentir que a massa tá dura. Ela tá quase pronta, mas a gente sente, ó, que ela tá durinha, né? Então aqui o que eu vou fazer? Colocar uma colherzinha de chá de água só. É um chorinho mesmo. Até pra medir com a colherzinha de chá, se a pessoa tiver mais insegura de pôr Sim, assim. vai na manha, porque depois, se você precisar agregar farinha, acho que começa já a complicar a receita. Exatamente. A gente começa a tirar o equilíbrio, né? Então é melhor a gente ir aos pouquinhos, sem exagero. Perfeito. Se de repente vocês gostarem muito desse vídeo, deixar bastante like, deixa aqui nos comentários se vocês querem essa receita do panetone de 72 horas. A Malu volta aqui pra ensinar todo mundo. Vai porque gravar eu 3 mesmo... dias. Vou não, mentira. Venho aqui também pra ensinar vocês. A gente chegou aqui nesse ponto que é quase o momento que ela já tá pronta. Tá. Então é nesse momento que eu vou colocar as minhas raspinhas. Aqui a gente não precisa dar ponto de véu, nada. Não, porque como ela já... Esse tempo que ela vai estar aqui na batedeira, ele vai dar o ponto de véu já. Tá. Não vai ser um véu extremamente desenvolvido, né? Porque a gente precisa de mais tempo de batimento, fermentação e tudo mais. Mas já é o véu suficiente para ter um crescimento. Pra segurar. Então aqui vamos terminar de bater. Já tem cheiro de panetone. É porque a essência do panetone é feita com isso, né? Feita Sim. com laranja, limão e baunilha. Então a gente fez aqui uma essência caseira, né? Animal. Agora deixa eu te perguntar, chocotone ou panetone clássico? Ai, eu gosto dos dois, mas eu vou pro chocotone. Trabalha com chocolate. Inclusive eu vou mostrar já pra vocês o que essa mulher faz. Vocês não estão entendendo, tá? Então eu sou o time chocotone. É? Sempre, sempre. Mas eu não dispenso as frutinhas. Cara, eu não sei, eu acho que depende do dia, eu sou mais chocotone. Mas eu amo as frutinhas também. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua favorita. Inclusive, pra fazer com frutinha, tem novidade também. Você hidrata elas, né? Isso, dá uma hidratada em alguma bebida alcoólica que você goste, ou até no próprio suco de laranja, se você não quer nada alcoólico. Então deixa ela ali hidratando, escorre, depois utiliza Animal. no lugar do chocolate. Finalizamos a massa, já deram uns 10 minutinhos. Então aqui, ó, como vocês podem ver, ela já tá bem elástica, né? A gente vai tirar, ela é uma massa bem maleável, bem molinha, dá pra sovar na mão. Vou fazer ela é uma bem... bolinha, fazendo esse movimento de padeiros e padeiras online. Então a gente vai fazendo essa massagenzinha pra formar a bolinha, porque isso facilita na hora da fermentação. Tem um motivo, não é só pra deixar bonitinha. Então aqui a gente prende todos os gases que vão fermentar nessa massa e a gente tem a nossa bolinha. Então eu vou colocar aqui, colocar um plástico filme ou um paninho, quem tiver em casa. O importante é cobrir pra não ressecar essa massa. Tá. E eu vou deixar fermentando por 1 hora dentro do forno, com o forno desligado. Não Sem precisa. luz, sem nada. Não precisa, porque como é uma massa que ela tem bastante gordura, açúcar, o próprio fermento ele vai se alimentar disso. Então até é importante falar... Não vai sal, né? Não vai sal, ela não vai sal, não precisa. Normalmente o sal, galera, também é fundamental em massas assim, pra ele controlar um pouco a atividade do fermento, né? Sim. Curioso, eu não sabia que ia sal. Sim, como é uma massa de fermentação rápida, a gente não precisa desse processo. Mas se fosse uma massa de 72 horas... Vai sair esse vídeo pra vocês também. A gente colocaria uma pitada de sal. Então Animal. fica aqui e vai pra dentro do forno. Fechou. Fermentar 1 horinha. Como a gente não é besta nem nada, pega lá pra eles verem que A linda que gente tá a já massa. trouxe uma pronta. Não, eu tô imaginando aqui você falando pra sua mãe, pro seu pai, falando, não mãe, compra panetone esse ano não, que eu vou fazer. Olha a responsa, gente. Faz porque dá certo. E é muito Olha essa massa. fácil, né? É muito
muito fácil. É fácil, só é bater fácil. na batedeira. Panetone não é fácil, vai. Não engana ninguém, vai. Mas esse daqui é simples e funciona. Então aqui a nossa massa já fermentou. Tá bem estufadinha. Até tem uma bolha aqui, ó. Sim. De fermentação. Então até quando a gente abre, ó, essas são as redes de fermentação, pra quem nunca viu. Né? Sim. Eu acho lindo. É lindo. Vamos tirar. Só tirar. Não tem problema eliminar todo o gás da massa. Não, essa hora é até importante, porque a gente vai abrir essa massa, né? De uma forma bem simples. Faço um retângulo com ela. Tá. E é nesse momento que eu coloco as minhas gotas de chocolate ou as minhas frutinhas cristalizadas. Tá. Aqui a gente tá usando o chocolate 75, ele é mais intenso, porque como nós vamos fazer um recheio com chocolate ao leite, a gente vai equilibrar. Dá essa equilibrada. Isso, equilibrar esses sabores. Delícia. Então aqui é só eu dispor as minhas gotas, eu não vou sovar essa massa novamente, não tem necessidade. A gente coloca e mistura, então a gente vai dobrando ela assim. É amor de chocolate ali dentro, hein? Sim. Vocês viram que não tem miserê, não. Não, mas isso também é a gosto, né, gente? Quem quiser colocar um pouquinho Muito menos. chocolate, tá maluco? Panetone e chocotone com muito recheio, por favor. É muito triste, né? A gente comprar Nossa. panetone e achar uma gota de Nossa. chocolate lá dentro. Quantos de vocês já não foram comprar de alguma marca famosa e se decepcionaram? Eu tenho certeza que vários. Exatamente. Ou seja, faz em casa e xuxa mesmo. Não exagera também, porque senão você vai acabar com tudo, mas dá pra colocar bastante. Então aqui a gente já terminou de misturar. Tem algumas que estão caindo, porque eu fui bem generosa no chocolate hoje. Sim, tô vendo. Mas aqui a gente vai agora porcionar essa massa em 4, se eu quiser fazer mini panetones. Tá. Mas essa receita, ela rende um panetone panetone. de 500 gramas, que são aqueles grandões. E assim vocês já podem comprar a própria forma, ela já vem 500 gramas, 250, 100 gramas. Então quem vai fazer às vezes pra vender, né? Tá vendo o vídeo aqui, vai fazer pra vender. Essa daqui é de 500. Isso, de 500. Então eu faço o mesmo movimentinho aqui pra deixar ela redondinha. Legal. E tá pronta pra ir pra forma. Não preciso untar, tá? Porque é uma forma forneável. Então eu só coloco aqui. Legal. E vai fermentar mais uma horinha. Presta atenção o tamanho que ela tá aqui e vocês vão ver o momento ideal de jogar ela no forno, porque esse processo de fermentação é o que vai determinar se o panetone vai ficar fofinho, legal, bem fermentado, então atenção aí. Fechou, massa fermentando, recheio. O que a gente vai fazer? Então aqui a gente vai fazer a ganache de chocolate ao leite com chocolate, creme de leite e raspas de laranja e limão de novo pra complementar o recheio. A massa, né, que a gente fez Sim. com as raspas. Mas pode substituir por qualquer outra coisa também. Tá. Então se eu quiser fazer uma ganache de chocolate branco com raspas de laranja, uso chocolate branco. Se eu quiser uma massa e um recheio com chocolate mais intenso, posso fazer com chocolate mais intenso também. Tá. E posso substituir por qualquer outro saborizante. Então, se eu quiser colocar uma essência de baunilha também, se eu quiser colocar um pouquinho de flor de sal e só fazer Perfeito. a ganache, isso. Eu posso até colocar coisinhas picadas, então Tipo, nozes, castanhas, delícia. até uma pitadinha de canela, que é super cara de Natal, né? Então, é uma receita versátil. Tá, a galera faz o que sentir que quer fazer. Exatamente. Até bebida alcoólica, né, gente? Fica a dica. Adoro. Se quiser pôr um licor aqui, alguma coisa que final de ano todo mundo ama, dá pra fazer também. Então a gente liga o fogo baixo. Fogo Pode baixo. deixar alto até aquecer ou não? Não. Melhor fogo baixo, porque quando a gente vai fazer banho-maria, né, isso é importante a gente falar também, a bacia sempre tem que ser maior que a panela, né, então se o chocolate encostar na água, corre muito risco de queimar o chocolate. Então é importante sempre usar uma tigelinha que encaixa assim e a panela ser menorzinha. Então isso vai derreter o chocolate e quem tiver micro-ondas em casa também é só derreter de 30 em 30 segundos. Mexendo sempre. Mexendo sempre, isso. Animal. E aqui a mesma coisa, eu vou derretendo e o que vai derreter o meu chocolate é o calor, né, o vapor, e não a água borbulhando embaixo. Perfeito. Então, a partir do momento que a gente vê que começa a sair um vapor, eu desligo pra não ter perigo dessa água cair aqui dentro. Tá. Quando que eu sei que queimou o chocolate, Malu? Tem Qual que é o duas sinal que ele dá? Sinal 1, ele começar a ficar muito grosso. Ficar muito grosso ou eu perceber que ele começa a ficar granulado. Porque o que queima dentro do chocolate é o açúcar. Tá. Não é o chocolate
chocolate em si, a massa do cacau, né? Tá. E quando a gente tem um chocolate aqui, eu tenho massa de cacau, eu tenho açúcar, eu tenho leite em pó, que no caso, como é um chocolate, é o leite, Tá. e eu tenho manteiga de cacau. E lembrando que aqui a gente tá usando chocolate, não é cobertura fracionada. Gente, Sim. tem uma grande diferença, pelo amor de Deus. E eu acho que se você vai se dar o trabalho de fazer um preparo desse em casa, pô, usa um chocolatinho legal. Não precisa ser o melhor chocolate do mundo, porque a gente sabe o preço das coisas, mas vai num chocolate legal que você goste e tal, porque, né, faz toda a diferença. E aqui esse o que a gente tá usando, ele vem em gotas, mas pode ser também a barra de chocolate picadinha, que é que normalmente a gente às vezes tem em casa ali, barrinha de chocolate, ou vai comprar no mercado. Então é só picar o chocolate e colocar ele aqui da mesma forma, não tem diferença nenhuma. Então aqui a gente vai mexendo, né? Porque conforme a tigela vai esquentando, o chocolate que tá embaixo tá derretendo. Vou confessar uma coisa, eu nunca fui muito fã de trabalhar com chocolate. A Tássia se dá super bem com isso, mas assim, ó, eu não sei, é nóia minha mesmo. É grudento, suja tudo. Com chocolate eu como também. Mas sabe o que é também? Eu acho que por muitos anos foi falado que trabalhar com chocolate é difícil. Entendi. Então acho que isso ficou no subconsciente, então todo mundo tá ali, vê o chocolate, ai meu Deus, É, tem medo né? de trabalhar com chocolate. E Pode ser que seja isso, realmente. Você dá curso, né, Malu? Sim. Tem curso online? Não, eu não tenho curso online, eu dou aulas Já ia vender esporádicas. vários cursos agora, pô. Malu, pra ontem. Se ela fez um curso online de última hora, vai aparecer aí no vídeo pra você. Brincadeira, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Eu dou aulas gratuitas, na verdade, todo mês. Eu libero minha agenda no perfil, então em vários lugares é só Ai, que seguir massa, lá. cara. Então, assim, aula comprada online não, mas tem aula gratuita. Animal. Melhor, Não, né? deixa eu mostrar o que essa mulher faz. Calma. Não, e eu de dieta aqui, eu e a Tássia fechando a boca real. Eu já sabia que isso ia acontecer, né? Mas a gente faz o sacrifício, não tem problema também. Mas assim, os chocolates vocês mandam pra todo o Brasil, né? Quase todos os lugares. A gente envia sempre por Sedex. Não, olha a caixinha, cara. A entrega começa aqui, ó. Olha essa caixinha, que foda. Olha isso, gente. Se não é uma obra de arte. Olha isso. Tudo pintado à mão. Cara, A gente já não tem trabalho suficiente na cozinha, né? olha a delicadeza disso daqui. Vocês estão entendendo? Eu vou ter que morder um, né? Vai. Das cores aqui, do que é o que, Manu? Me fala. Esse daqui é caramelo, que é o mais tradicional, preferido dos clientes, caramelo flor de sal, amendoim crocante. Putz. É um dos meus preferidos. Ah, é amendoim, eu tenho uma... Caramelo de frutas vermelhas. Tá. Castanha de caju, pistache, framboesa com leite de coco, esse é o meu preferido. Kumaru, que é o preferido da Lia. Bom demais esse de Kumaru. E esse é o de limão Tahiti com café e cheesecake. Nossa! Tem O de pra pistache eu vou deixar pro Valentim porque ele é o loucão do pistache. Quer vir provar um aqui, filho? Então vem. Esse daqui é? Esse é caramelo. Vem aqui. É, vem aqui. Come aí, junto comigo. Deixa eu Vou ver. te levar pra ser um palumpa lá na loja também. Se dá uma caixinha dessa de presente e depois me agradece. Sério. Você tá há quanto tempo trabalhando com isso, Malu? Há 10 anos. Esse ano completou 10 anos de É jornada. muito foda. 10 anos na cozinha. E aqui a gente já terminou de derreter também. Vou colocar direto aqui num paninho que tá bem quente. Até o ideal pra quem for fazer em banho-maria é derreter no de vidro e não no de inox, porque o inox fica muito quente, então Tá. alguém pode queimar a mão nele. Então sempre no bolzinho de vidro. Perfeito. E se for derreter no micro-ondas, pode ser de plástico. Tá. Problema. Então aqui a gente tem o nosso chocolate, já derreteu por completo, tá lindão aqui. Lindo. E eu vou adicionar o creme de leite. Aqui a gente tá usando fresco, mas pode ser também o de caixinha. Tá. Não dá interferência nenhuma na textura, na cremosidade. Pode utilizar qualquer um dos dois, porque o chocolate ao leite ou qualquer outro chocolate que tem manteiga de cacau, ele já tem gordura e cremosidade suficiente. Então vou colocar aqui o meu creme de leite. Sem muito mistério. Não. E as raspas de laranja e limão siciliano. Então aqui eu gosto sempre de dar uma misturadinha. Posso mexer com uma espátula, com fouet. Tá. Mas podemos mexer com o mixer também, que é super prático e a ganache fica perfeito. Quer usar o mixer? Vamos ao mixer. Ele fica bem lisinho, né? Fica. É que quando a gente fala de ganache, é uma emulsão. É igual fazer maionese caseira. Então eu tenho que emulsionar o líquido com a gordura.
dura. Então, quanto mais movimento eu tiver, mais rápido e mais estável vai ficar. Então, o segredo de toda ganache cremosa, lisinha, brilhante é o mixer. É o mixer. É o mixer. E pra salvar também, caso talhe, mixer. O mixer. Então a gente posiciona ele aqui no fundo, né? Dá pra ver que ele fica meio gororoba agora. Sim. Né? E vou mixar. E a gente sabe que a ganache ela vai estabilizando quando ele faz esse barulho mais denso, mais grosso, assim. Nossa, eu me afogaria nessa tigela aí. Então a gente vai rechear o chocotone, mas dá pra usar qualquer coisa essa ganache. Tá. E foi. Linda. Cara, até o saco de confeitado da Malu é chique. Olha isso, mano. Ai, eu só trouxe pra gravar hoje. Nossa! Então agora a gente vai colocar toda essa ganache, até mais uma dica, colocar num copinho assim, porque tem muita gente que tem dificuldade de usar saquinho de confeitar. Põe num copo, vira a bordinha e põe o recheio dentro. Sem Perfeito. sujeira, sem bagunça. Malu, você come chocolate todos os dias? Sim. As pessoas acham que a gente enjoa, mas não. Não tem como. Chocolate é muito maravilhoso. Mas não como todos os sabores todos os dias. O que você come todo dia que, tipo, não dá pra não comer? Um bombom. Eu sempre como um bombom. Cara, eu acho que eu faria o mesmo no seu lugar. Sim, mas eu sou doida por chocolate ao leite, então bombom pra mim é tudo. Eu tenho meus 5 minutos de doce, assim, eu não sou uma pessoa que come doce todo dia, mas quando me vem uma vontade, nossa, Malu, sai de baixo que eu sou aqueles que come tranquilamente. Eu tô fazendo cagada aqui? Tô, né? Um pouquinho, né? Tudo pra mostrar esse ângulo que o Fabiano pediu aqui pra gente filmar, né? Tudo em nome da arte. Pronto. Ai, muito Posso bem. ser seu estagiário já? Pode. Tá. Tá aprovado. Aí aqui a gente só vai tirar e eu prendo sempre com uma borrachinha ou com uma presilha, só pra não vazar mesmo. Tá. Então, Ele vai pra geladeira ou não não precisa? precisa. Mas essa é uma ganache que ela dura 30 dias na geladeira. 30 dias? 30 dias. Que legal. Aí quando ela endurece, né, é só aquecer ela no micro-ondas de pouquinho em pouquinho. Você nem tira do saco. Não, eu deixo assim. Parece uma parada de profissional mesmo. Já dá pra ver que é um negócio de quem entende, né? Vamos ver nossa massa. Será que cresceu um pouquinho? Acho que não, né? Vamos. Ah, ela deu uma crescidinha, ó. Sim, aham. Mas não cresceu o suficiente ainda, né? Sim, porque não foi uma hora, né? Então aqui ela varia entre uma hora e meia. Tá. Nesse momento eu indico ligar a luzinha do forno uma meia horinha e depois desliga até pra não gerar muito calor no chocolate. Perfeito. Então isso auxilia na hora da fermentação. Animal. Vou voltar pra lá e a gente já mostra pra vocês. A gente vai fazer a cobertura agora, né? Vamos, aham. A gente É o vai tempo. fazer o recheio e a cobertura, né? Cara, é um negócio que a pessoa começa a fazer, já vai preparando o restante, quando vê já tá tudo pronto. Sim, exatamente. Perfeito. Muito fácil, né? Agora é a hora mais temida do rolê, que é a temperagem. Isso. O termo correto é pré-cristalização do chocolate. Mas a gente fala temperagem também. Qual que é a manha maior, assim, pra galera que vai fazer em casa? As dificuldades, o que pode dar errado? Existe um utensílio, que é o termômetro, que ele é indispensável. Hoje a gente vai usar um termômetro daquele de infravermelho, mas o termômetro de espeto que a gente encontra em qualquer loja de utilidades ou até no próprio mercado, às vezes vende aquele termômetro comumzinho, Sim. funciona. Porque a gente tem vários métodos de pré-cristalização, né, de se fazer a temperagem. O mais famoso, o mais poético é a tablagem, né, que é jogar o chocolate na pedra, movimentar e tudo mais. Eu particularmente acho um método um pouco inviável para quem vai fazer em casa, porque nem todo mundo tem pedra, nem todo mundo que tem pedra tem uma cozinha fresca, então às vezes a pedra tá quente. Então é um processo que depende de muitos fatores para ele dar certo. Tá. Então quando a gente trabalha com essas dificuldades, né, às vezes trabalha até num lugar muito quente, imagino que tem pessoas de todo o Brasil, né, que assistem o canal. Então a gente faz o método chamado adição, que a gente só usa chocolate. Então aqui a gente tá usando um chocolate 75, né? É o mesmo chocolate que a gente usou na massa do panetone. Eu tenho aqui 2 chocolates, um que eu vou derreter e um que eu vou adicionar. Então, qual é a medida, né? Se eu for fazer com chocolate ao leite, com o branco ou qualquer outro tipo de chocolate, é sempre 30%.
Então, se eu tenho 1 kg de chocolate, eu vou separar 300 gramas pra ir adicionando, porque a ideia é eu baixar a temperatura adicionando o chocolate. Exatamente. Olha só que legal. Porra, muito mais fácil. Muito mais fácil, não faz sujeira, não faz bagunça, eu não preciso jogar na pedra, eu só vou precisar mexer com a espátula. Tá, mas ainda assim eu tenho que controlar até quanto de temperatura ele bate aqui ou não? Isso, é que assim, ele vai derreter por completo, igual a gente derreteu o chocolate para ganache, Tá. e normalmente ele derrete entre 40 e 45 graus. Quando eu tiro, eu vou começar a adicionar, né, até que ele chegue a 34. Pra mim, esse esquema de temperar o chocolate era o choque térmico da bancada e não só o fato de baixar a temperatura. Sim. Pra mim era o derramou, a bancada tem que estar fria e pra... Não, pra gente ter assim um processo completo de pré-cristalização do chocolate, a gente precisa de tempo, de temperatura e de movimento. Então, quando a gente tem o tempo, é a ação do próprio tempo da gente manipulando o movimento, independente se for na bancada ou se a gente estiver mexendo com a espátula depois, Tá. e a temperatura baixar gradualmente. Porque quando a gente joga o chocolate que ele tá quente, ele tem esse primeiro choque. Tá. Mas conforme a gente vai movimentando, é que ele vai Que abaixando. ele vai baixando. E Então- depois que atingiu 34 graus, se ele esfriar mais ou menos, como é que Isso. funciona? Se eu estiver banhando vários panetones, é um processo natural, ele vai começar a endurecer novamente. Então eu posso colocar 5 segundinhos no micro-ondas, ou eu posso colocar aqui 5 segundinhos só para ele dar uma Mas aí ele já tá pré-cristalizado. Já. Que loucura, Sim. cara. O que a gente não pode deixar acontecer é aquecer em excesso, porque daí tudo que tá aqui dentro é um trabalho perdido. Entendi. Então, quando a gente faz o processo da temperagem, o que a gente tempera é a manteiga de cacau, né? Como qualquer outra gordura. Se eu esquento, ela bagunça, se eu resfrio, ela organiza. Que da hora. É um pouquinho técnico. Não, mas faz todo sentido, porra, que da hora. Mas é algo assim que, né, como a gente já falou, eu dou aula e é um método que eu utilizo no meu dia a dia na loja e funciona super bem. É muito Perfeito. difícil dar errado. Deixa eu tentar fazer essa temperagem Com então, certeza. vai. Hoje eu tô Se de der folga. ruim, a culpa é minha e já era. Sim, eu vou até pegar o termômetrozinho aqui só pra gente ter a referência, mas Tá. já pode colocar o chocolate. Agora sim, imprescindível ter um termômetro, né? Sim. Tipo, seja o de palitinho que eu tenho aqui, esse de infra, porque, gente, tem preparo realmente que Sim. é isso. É igual para um bolo, você precisa de um forno para assar o bolo, para o chocolate a gente precisa de um termômetro. Mas é o que a gente fala pra galera. Cara, tem, por exemplo, um termômetro desse de palito, você vai achar por 70, 80 pila, menos. Aham, paga 20, 30 reais. Cara, pra você que gosta de cozinhar, vai comprando aos pouquinhos essas paradas, entendeu? Não precisa entrar numa loja de confeitaria e sair comprando tudo. É Exato. tudo muito caro, realmente. Agora, pô, pega um termômetro aqui, depois compra outra coisa, e aí você vai ficando realmente com um arsenal dentro de casa pra você brincar nas suas receitas. Sim. Tá, aqui mesmo esquema então, eu vou derreter. E se for fazer no micro-ondas, mesma coisa. Mesma de coisa. 30 em 30 até ele derreter completamente. Show. Olha só, chocolate já derretendo aqui, bem na manha. E chega o momento da temperatura aqui que se eu desligar o fogo ele vai sozinho, né? Precisa ficar com o Exatamente. fogo ligado, né? Não. O importante só é a gente dar uma cuidadinha na água, né? Tá, Porque você acha que tá muito quente? Quer desligar? eles têm pouca água, na verdade. Não, pode desligar. Pode desligar, né? Ferveu, aham. Beleza, O quase próprio queimei o calor. chocolate já. Não, falta muito. Falta. Inclusive, os chocolates amargos, eles demoram muito mais tempo, porque tem menos açúcar, né? E mais cacau. Então, é menos delicado, assim. Faz todo sentido. Ai, que lindo, olha isso. Maravilhoso. Eu sou muito fã de chocolate com laranja, acho que é uma das minhas combinações favoritas, assim, com chocolate. Então, a gente acertou na receita hoje. Não, eu sou bem fã mesmo. A Tássia sabe, eu sempre falo dessa combinação, acho delicioso. Mas é muito bom. E laranja combina com todos os tipos de chocolate. Tanto ao mais intenso, ao leite, até com o branco. Ele é uma combinação... Tá aí uma coisa que eu nunca comi, o chocolate branco com É muito bom. laranja, deve ficar bem gostoso. E Eu é sou um- muito fã de chocolate branco.
Nossa, muito. E esse negócio de que chocolate branco não é chocolate? É chocolate, sim. É? Sim. Aí, sim. ó, vai, toma. Sim, é chocolate, porque tem manteiga de cacau. Então, Tá. assim, pela nossa legislação, né, é chocolate, tudo que tem manteiga de cacau ou algum sólido de cacau na composição. Por que dizem que não é? Porque não tem a parte escura, a massa do cacau. Mas assim, o cacau, ele é um fruto, né? Dentro desse fruto, a gente tem uma polpa branca e amêndoas, né? Que estão ali na parte interna. Tá. Então, quando a gente produz chocolate, dentro desse fruto é aberto, eles retiram o excesso dessa polpa, um pouco fica e esse grão vai fermentar, como se fosse o café. Como se fosse o café. Exatamente. Então, quando a gente faz a fermentação, faz a torra, ele vai para a indústria, né, ou para um processo artesanal, a gente tem a separação da gordura, né, dessa amêndoa, que é a manteiga do cacau, e a gente tem a massa do cacau, que é a parte escura. Entendi. Que é chamada também de licor de cacau. Que aí eles retiram, então, essa parte, Isso. utilizam só o... Isso. Aí essa massa do cacau, ela é feita, o chocolate intenso, o chocolate ao leite. Todos os chocolates que são escuros, né? Enquanto a manteiga do cacau, além dela ser utilizada, né, nos chocolates em geral, ele vai em maior quantidade para o chocolate branco. Entendi. Então, se é um chocolate branco de excelente qualidade, ele normalmente é menos doce, porque tem menos açúcar e mais manteiga de cacau. Entendi. Que é um sólido do cacau. Tá vendo? Aulas. O nome disso é aulas. Então aqui a gente já tem um chocolate derretido. Isso. Quanto que tá a temperatura? Ele tá, pode mexer. Ele tá a 55 graus. O chocolate intenso, ele aguenta um pouco mais a temperatura. Se fosse um chocolate ao leite, ele já ia começar a dar uma espessada. Tá. Então, é sempre com cuidado. E se forem usar o termômetro de infra, tem que sempre mexer. Isso é importante. Então, a gente sabe que tá mexendo e tá pegando a temperatura correta. Perfeito. A gente baixa um pouquinho pra quanto? A 50 antes de começar? 50, isso. E até porque, assim, a tigela de vidro, ela esquenta muito rápido e esfria muito rápido. Tá. Né? Então, a gente consegue abaixar um pouquinho a temperatura só movimentando ele ali dentro ou deixar paradinho se não quiser ficar mexendo. Tá, então a gente baixou aqui pra 50 graus, agora eu começo a jogar o chocolate. Isso, Quanto? uhum. Em quanto? Eu separo sempre em 3. Então, coloco 1/3, 1/3, 1/3. Tá, Isso. assim. Uhum. Isso, pode jogar e mexer. Que medo. Não, ó, Tá, e de certíssimo. quanto em quanto tempo eu faço isso? Quando eu você vê que tá quase tudo derretido, você acrescento coloca mais. Isso. Tá. Nunca mais você vai comprar chocolate pra cobertura na sua vida. Vai fazer o seu própria cobertura. Podemos adicionar mais um pouquinho. Conforme você vai mexendo, ó, tá vendo? Ele já baixou Já pra baixou pra 44. 44. Perfeito. Porque esse chocolate tá gelado e sólido, né? Então, ele vai baixando essa temperatura gradualmente, que é o que a gente Tá. quer. É, ele não tá gelado de geladeira, tá? Ele tá em temperatura ambiente, né? Isso, exato. Perfeito. Acrescenta o resto já? Não. Pode acrescentar tudo. Pode pôr tudo. Tô emocionado. É a primeira pré-cristalização que eu faço. Não vou nem mais falar que eu tô fazendo temperagem, não. Mas tá errado falar? Não, não é errado, mas o termo correto é pré-cristalização. Entendi. Porque quando a gente fala temperagem, a gente se refere à têmpera, né? Que é a temperatura apenas. Então, a pré-cristalização engloba outros requisitos. E só pode mexer. Aqui, ó, ele já tá a 36. Até todas essas gotinhas se dissolverem, ele vai dar 34. Ele vai dar 34. Isso. Que sensacional, cara. Sim, é muito legal, né? Não, sensacional, cara. Cara, você vai sair daqui fazendo cobertura, panetone, o recheio... Já abre uma fábrica e vamos ganhar dinheiro, rapaziada. Tá quase, ó. Tá quase isso. Nossa, tá lindo, cara. Pode continuar mexendo. Tá. Não para Não de para mexer. de mexer. Não, ó, tá 34. Manu, eu tô chocado nessa cobertura. Lindo, né? Nossa! Eu só quero rechear isso agora. Rechear e E cobrir. cobrir. Então aqui, como que eu posso ter certeza que rolou a temperagem? Bom. Pré-cristalização. A gente vai fazer um teste com uma colher Tá. quando ele chegar na temperatura de trabalho. Porque quando a gente trabalha com chocolate, nós temos 3 temperaturas de guia, né? Tá. Então, a temperatura que a gente derrete, que é entre 40
45, 50 graus. A gente tem os 34 graus, que é o nosso limite para adicionar as gotinhas, e tem a temperatura que a gente vai usar o chocolate de fato. Então, que eu vou cobrir o meu panetone, ele vai ficar bonito, vou banhar a minha trufinha, fazer um bombom ou algo assim. Tá. Então, cada chocolate tem o seu. Se eu tô trabalhando com chocolate mais intenso, é sempre 31, 32. Tá. Se é com chocolate ao leite, 29, 30. A partir de qual que é a porcentagem do intenso? A partir de 50%. Já é 31, 32. Sim, Tá. mas é sempre legal a gente ver no rótulo, porque, por exemplo, hoje a gente tem assim uma infinidade de chocolates no mundo do chocolate, né? Então, existem chocolates ao leite, que a gente chama de dark milk, que são chocolates ao leite com mais intensidade de cacau. Tá. Então, tem chocolate ao leite que tem 50% cacau. Aí ele já entra nesse 31, 32. Isso, Saquei. Na verdade, ele entra no ao leite porque ele tem leite em pó na composição. Então é isso que define um chocolate ao leite. Então, se eu fizer um chocolate amargo que não tem leite em pó na composição, 31, 32. Qualquer chocolate ao leite, 29, 30 e chocolate branco, 27, 28. Então, na hora de Isso. trabalhar, a gente pega uma colherzinha, Isso. eu mergulho ela. Põe só a pontinha. Aí, pode tirar o excesso. Tá. Isso. E agora vai pra geladeira. Geladeira. Isso. Ele Fechou. vai cristalizar em 3 minutinhos. Se Tá. ele não cristalizar, a gente tem um problema. Acho que a gente pode fazer uma Vamos aposta. ver, o que você acha? Eu acho que a gente pode fazer uma aposta. Eu Mas acho você que tá vai achando dar que deu certo. certo? Ah, tá. Não, eu Pensei acho que que você já- deu sim. Eu tenho certeza que deu certo. Minha temperagem. Só pelo aspecto visual dele, eu acho que deu certo. Sim, mas isso é uma coisa importante também, porque a gente vê aqui que ele tá homogêneo, tá brilhante, não tem manchas. Fala Tá mais, de mano. parabéns, Fala mais, tá fala de mais. parabéns. Eu sei, é uma coisa que eu tô habituado, faço sempre. Vamos Isso. colocar na geladeira então 3 minutinhos e ver se isso daqui cristaliza. Isso. Cristaliza? Cristaliza. Eu já ia falar endurece. Pode Cristaliza, ser também, Tá? pode ser. Cristaliza. Mais bonito, Entra no né? clima aí. Coloquei na geladeira, a gente abriu o forno agora e olha só que lindo que tá. Ele quase chegou na superfície, né? Faltou Sim, muito fica pouco. um dedinho assim da É. superfície. E ele cresce bem, assim. Foi aproximadamente 1 hora mesmo. Isso, 1 hora e meia, dependendo. Se tiver mais frio, ele demora 1 hora e meia. Se tiver mais calor, 1 hora é o suficiente. Gente, exatamente, paciência. Quando a gente faz esse tipo de preparo, cara, às vezes a gente pode falar pra vocês, é 1 hora. Pô, mas aqui hoje tá uma temperatura, eu tô com o ar-condicionado ligado. Na sua cidade, às vezes, pode estar um calor infernal, que você não vai ter como fugir e vai fermentar mais rápido. Isso. Ou vai estar mais frio e você vai ter que ter essa paciência. Vai chegar nesse aspecto visual aqui, ó. A massa já tá bem Sim. cheinha, né? E ela fica até mais leve, assim, quando a gente pega aquele peso da massa inicial que tá ali compacta, que tá cheio de ar dentro. Total. Então, esse é o ponto. Aqui chegou a um dedinho da forma, é o suficiente para assar. Tá, forno pré-aquecido. Forno pré-aquecido, 180 graus, Tá. por aproximadamente 25, 28 minutos. Tá. Então, se for um forno a gás ou forno elétrico, a gente usa a mesma situação. Menos que 20 minutos ele não assa. Resistência de cima e de baixo ou só de baixo? Eu prefiro usar só de baixo e no final para dar aquela douradinha. A gente pincela alguma coisa? Isso. Na verdade, o panetone ele tem um processo que é bem específico dele, que eu vou até tirar essa gotinha intrusa daqui, ó, por ela aqui no cantinho. Eu pego uma tesoura, aqui, ó, Tá. vou fazer uma cruzinha assim, ó. Corta. Isso. Faço essa Só cruzinha. pra ajudar o ar sair na hora da... Isso, e para ele não explodir no pra ele não forno. explodir. E aqui eu coloco um pedacinho de manteiga. Isso aqui ajuda a não ressecar o panetone, porque ele fica ali 25 minutos no forno, né? Então é um tempo considerável para algo assar. E além disso, vai deixar tudo bem douradinho, do jeito que a gente gosta. Eu já vou mostrar pra vocês que maravilhoso que vai ficar isso daqui. Sim. Eu vou jogar ali no forno. Segura aí. Ah, a minha pré-cristalização. Vai lá pegar. Sim, Vai lá pra sim. você ver se eu não sou bom nisso daí. Vamos ver se tá bom. Vamos ver se deu certo. Aqui, ó, gente. A cor tá uniforme, tá vendo? Não tem nenhuma mancha e ele já endureceu, ó. Perfeito, mano. Faz na sua casa que vai dar certo. Olha isso. Lindíssimo. Maravilhoso. Não, o cheiro que fica na casa enquanto tá assando, vocês não estão entendendo. E assim, ó, a gente já deixou esfriar aqui. Cara, Isso é olha como importante. cresceu. Que lindo, cara. É extremamente importante esperar esfriar, porque o miolo ele tá sempre mais quente do que o restante. Sim. Então, pra gente rechear e não desandar tudo, ele tem que estar friozinho. Sim. Mesmo esquema do pão, né? Corta Isso. depois de De frio. frio. Tá. Como que a gente faz pra rechear isso?
Tem duas formas. A primeira é a gente abrir um buraco nele, né? Uma tampinha, tirar essa tampa, cavocar um pouquinho. Tá. Só que eu não gosto muito de utilizar esse método porque tem essa sobra do miolo do panetone. Tá. O que dá pra fazer com essa sobra? Um pavê, uma rabanada, qualquer coisa assim. Mas se eu não quiser ter essa sobra, eu vou simplesmente fazer furos até o final. Tá. Então, com uma faca comprida ou com um canudo comprido, a gente consegue fazer isso. Então, aqui eu vou fazer um furo até o final e dou uma rodadinha, ó. Então, eu abro um espaço. Nossa, como ele tá levinho. Vocês viram? Então aqui, ó, eu venho até o final e dou essa abertura na massa, né? Porque como é uma massa que tem alvéolos dentro, né? Sim. Ela tem ali umas bolhas de ar e a gente consegue fazer isso. Eu faço sempre 5. 5. Uhum. Os doidão do recheio, quiser Faz fazer mais. Isso aqui, e eu faço um maior aqui no meio daí. Ó, ele vai abrindo. Até dá uma desestruturada, né? Mas é o suficiente, depois o recheio assenta. Então abrimos todos os buraquinhos nele. E agora eu venho com o saco de confeitar, por isso que é importante ter o saco de confeitar. E faço esse processo, ó, de pôr lá no fundo e vou pressionando, ó. Meu Deus. Agora a mágica acontece. Então aqui eu vou preenchendo todos os buraquinhos. Às vezes pode acontecer, né, como eu disse, a gente tem câmaras de ar aqui dentro, de algum buraquinho se encontrar ali Eu e vi que esse transbordar. daqui já se encontrou com o outro. Que Isso. delícia, cara. Ela tava apertando nesse daqui, tava vertendo chocolate no outro. Isso, exatamente. Maravilhoso. Então essa quantidade de recheio, né, que a gente tá fazendo, Arregado, mano. sim, é pra um panetone grande, né, pra fazer, servir na ceia da família, afinal Sim, do ano. isso daí você diria que serve quantas pessoas? Olha, Pessoas normais. tá, pessoas Porque normais. eu, a Tássia e o Valentim não é parâmetro pra nada. Até umas 8 a 10 pessoas. Ah, é? Isso, porque, como assim, por mais que a gente tenha feito 5 furos e um no meio, esse recheio ele vai preencher por tá. dentro. Então, finalizamos. O que eu gosto de fazer? Como aqui a nossa ganache, né, a gente, né, gravou super rápido, eu gosto de deixar ele esfriar um pouquinho, assim, uma meia horinha pra essa ganache Dá assentar. uma firmada. Isso, porque aqui vocês viram, né, que ela tá um pouco líquida. Mas Sim. dentro da nossa ganache a gente tem chocolate. E o chocolate, com o tempo, ele cristaliza, né? Sim. Ele endurece. Então isso também acontece dentro do nosso panetone. Deixa ele descansando uma meia horinha, que isso facilita também na hora da decoração. Então a gente esperou ele descansar uma meia horinha só pra essa ganache assentar. Tá. E a gente vai virar ele de ponta cabeça e mergulhar aqui dentro. Maravilhoso. Olha isso! Eu tô emocionado, cara. Agora a gente leva um pouquinho pra firmar na geladeira Sim, e a aham. gente já mostra como é que ficou isso por dentro. Sim, isso mesmo. Dica! Isso. Sabe o chocolate que a gente fez a pré-cristalização? E sobrou, né? E sobrou. Malu teve a excelente ideia e me mostrou um jeito muito legal de aproveitar o chocolate que sobra. Eu tinha um pouquinho de lâmina de amêndoas, Isso. umas Uva uva passas, tinha um pouquinho de flor de sal também, a gente jogou em cima e vira uma barrinha de chocolate. Isso, depois que endurecer, é só quebrar e guardar num potinho pra comer. Em cima de um papel manteiga, tá, gente? Ó, tem que ser papel manteiga. Perfeito. Agora vamos ver o nosso bonitão que tá ali na geladeira. Cara, olha o tamanho da barra que eu tenho de chocolate pra comer. Uma super barra. Galera, olha isso. Se quiser colocar um frufru por cima, pode. Coloca sempre quando o chocolate ainda não tá endurecido. Então pode Tá. pôr aqui um granulado, uma flor de sal, colar umas castanhas. O que quiser, é só colocar quando o chocolate ainda tá molinho. Perfeito. Quero ver como é que tá dentro. Vamos abrir isso daqui. Vamos. Eu gosto sempre de cortar com uma faca de pão, é mais fácil. Tá, vai. Que Então- rufem os tambores. Então vamos lá. Já corta ele inteiro já, pra mostrar pra todo mundo. Meu Deus. Olha isso, gente. Cara, a massa ficou surreal. Não, e tá regado, né? Sim. Assim, ó, não vou mentir pra vocês. A gente, super ansioso, poderia ter esperado um Sim. pouco mais a ganache firmar, mas a gente é os doidão, Sim. né? Então... A gente quer cortar a gente logo. quer cortar logo. Cara, eu tô horrorizado com a qualidade da massa, não tô brincando. Delicioso, né? Não, foda. A gente vai pegar um quarto, pode ser? Um quarto, acho justo. Aqui. Um quarto pra mim tá mais do que o suficiente. Sei que ela tá Meu até Deus. meio morninha ainda, né? Tá. Nossa. Ai, gente.
pega essa parte aí. Vamos colocar aqui. Nossa. Fofinho. Não, fofíssimo. Tá, eu vou tirar um pedacinho aqui. Bom, né? Nossa, gente. Deixa qualquer chocotone do mercado no chinelo. Sim. Isso eu posso garantir pra vocês. Tá perfeito, experimenta um pedaço. Vou provar também. Que elegante a gente comer um panetone com um garfo e faca, né? Lindo. Em casa, como que eu estaria com enfio na cara dentro do panetone? Certamente. Tá uma delícia. Tá uma delícia. Arrasamos, né? A Malu arrasou. Gente, segue a Malu. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse preparo, que é simples e fica fantástico. Volta mesmo. mais vezes pra ensinar mais coisas pra galera. Vamos fazer um quadro só de confeitaria. Nossa, O que eles já querem pensou? aprender, né? Não sei. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver. E faz na sua casa e marca a gente lá, que eu quero Sim. saber todo mundo que vai fazer panetone nessa ceia de Natal. E o que o pessoal vai criar, né? Porque aqui é só uma ideia. Vamos ver, a gente pode eleger o mais criativo. Mais criativo. Manda pra gente lá, marca a gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Tchau, gente. Valeu.